Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma aula de história. Mas antes eu quero mandar alguns beijinhos bem especiais. Os beijinhos de hoje vão para o Arthur, para o Augusto, para a Bárbara, para o Clóvis, para o Bruno e para o Gabriel. Muitos beijinhos para vocês, meus amores! Agora sim, nós podemos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje, ela é super simples. Como vocês já sabem, o nosso conteúdo já está quase todo concluído. Quanto às atividades, em relação às tarefas, nós temos apenas uma página para concluirmos. E aí, hoje vai ser uma aula bem tranquila, explicando algumas questões, revisando o que nós já estudamos nesse capítulo. E aí, na próxima aula, a gente vai produzir a nossa maquete de um engenho colonial, de uma fazenda colonial. E aí, como eu já mencionei, desde o mês passado, já passei os materiais para vocês terem acesso a tudo que vai ser necessário para essa maquete. Vocês já se preparem, tá bom? Porque na próxima aula eu já vou mostrar algumas dicas, de materiais de uso dessa maquete. Vou mostrar a mini maquete prontinha para vocês também. E aí vai ser bem legal. E aí hoje a gente conclui esse conteúdo aqui no sentido mesmo de conteúdo, de falar sobre o assunto. E na próxima aula a gente só aprofunda explicando melhor como era essa fazenda colonial para que cada instalação funcionasse. Ok? Então vamos lá, só relembrar um pouquinho. Quero que vocês... Eu coloquei o título dessa aula, mesmo que eu coloquei no primeiro capítulo, justamente por conta disso. Olha só, o nome do nosso capítulo é Os Pés e as Mãos do Senhor de Engenho. Vocês já se perguntaram por que tem esse título, todo esse conteúdo? Lembram que nós estamos falando da escravidão? Lembra que nós estamos falando sobre os africanos que foram trazidos para o Brasil para serem torturados, para serem escravizados e que passaram por várias dificuldades nesse período? Pois é sobre esse assunto que nós estamos falando e é por esse motivo que o nome do título, que chama-se As Mãos e os Pés do Senhor do Engenho, está sendo atribuído a esse conteúdo, porque era exatamente assim que esses escravizados eles eram, Eles faziam tudo para os seus proprietários, Porque naquela época realmente eles eram propriedade do Senhor de Engenho e aí eles faziam tudo para eles faziam tanto o trabalho doméstico como o trabalho lá na produção da cana-de-açúcar, no cultivo, na moenda. Então eram eles que enriqueciam o seu senhor, porque o senhor ele ficava lá sem fazer nada, apenas mandava e ficava enriquecendo às custas dos outros, que nem ganhavam condições dignas de viver. Hoje em dia a gente já sabe que a escravidão é um crime terrível, mas que sabe que tem alguns lugares que as pessoas ainda tentam escravizar os outros. Pois é, então não é simples falar sobre esse assunto, é um assunto muito delicado e a gente precisa sempre analisá-lo de maneira crítica, tá bom? E é por esse motivo que a gente vai concluir esse conteúdo com algumas questõezinhas. Então vejam aí, lá na página 120, nós temos algumas questões. Elas vão aparecer aqui na tela para vocês, para que vocês possam ler com calma e que vocês possam compreender junto com a tia Dani, tá bom? Então eu vou explicando as questões para que vocês possam responder da maneira correta. Então vamos para a questão 1. Assinale a alternativa incorreta. Então nós temos aí 4 alternativas e você precisa localizar qual delas é a incorreta. Vou ler cada uma para que você possa acompanhar. Engenho era o local onde se conduzia o açúcar. Ele funcionava como uma espécie de fábrica, formada pela moenda, a casa das caldeiras e a casa de purgar e outros espaços. Então vamos lá, lembrando que é para assinar a alternativa incorreta. Será se esta está incorreta? Próxima. A fazenda onde se produzia o açúcar abrigava a fábrica, as terras para o plantio da cana, a moradia do senhor e de sua família, as habitações dos escravos e de outros moradores.
Então, verdadeiro ou falsa, correto ou incorreto esse daí? Lembrando que você deve marcar apenas a incorreta. Então, se essa for correta, não precisa marcar nada nela, ok? Próxima. Nas lavouras de cana-de-açúcar foram utilizados trabalhadores indígenas e africanos. Vocês lembram que nós comentamos sobre isso? Os primeiros trabalhadores foram os indígenas e depois os africanos, não foi mesmo? E aí a última, os engenhos contaram apenas com o trabalho das pessoas que vieram escravizadas do continente africano. Meus amores, então vocês vão analisar todas essas opções e vão localizar apenas aquela que é incorreta, tá bom? As corretas você só vai deixar lá. E aí, na próxima questão, nós já temos uma outra proposta. Vamos analisar? Segunda questão. O trabalho das pessoas escravizadas era fundamental para o desenvolvimento da empresa açucareira. Certa vez, o jesuíta André João Antonil disse que os escravizados eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Meus amores, então vocês perceberam que a mesma fala do Antonil, né? A mesma coisa que ele disse, que os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenhos. É a mesma coisa que diz, né, lá no título do nosso conteúdo. Pois é, então essa fala foi dele. Vamos ler um pouquinho sobre quem era esse homem? Olha só, o André João Antonil nasceu em 1649 lá na Itália. Ainda jovem, entrou para a Companhia de Jesus. Vocês lembram, gente, que nós estudamos sobre a Companhia de Jesus, que eram os jesuítas. E aí ele chegou ao Brasil aos 32 anos de idade, em 1711. Escreveu um livro chamado Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, que contava como funcionavam os engenhos de açúcar no Brasil. Então, gente, Antonil era uma pessoa que conhecia a nossa cultura. Ele viveu uma época aqui no Brasil, ele teve a oportunidade de conhecer como eram os engenhos de açúcar e por esse motivo ele escreveu esse livro que foi mencionado no texto. E aí você agora vai justificar, vai explicar por que ele falou essa frase, né? Por que ele disse que os escravos eram considerados as mãos e os pés dos senhores de engenho. E agora, para nós finalizarmos a nossa aula, nós temos mais uma questão. Essa questão aí eu preciso que vocês observem a imagem que eu vou colocar aqui na tela, enquanto a gente vai explicando ela, tá bom? Meus amores, eu coloquei aí para vocês a imagem que tem lá nas páginas 114 e 115. Vejam aí essa imagem da fazenda, né, do engenho colonial. E aí na letra A nós temos a seguinte pergunta. Coloque a rosa dos ventos em transparência que você recebeu no caderno anterior sobre a moradia do senhor de engenho. Em seguida, responda a questão. Gente, essa transparência aí, ela pode facilmente ser substituída por uma outra rosa dos ventos que você tenha. O importante é você saber utilizá-la. A transparência ela é boa porque você só coloca em cima ali do local onde você quer e você não precisa ficar olhando por baixo, pro lado, enfim, é fácil de você utilizar. Mas caso você tenha perdido, não tenha mais essa transparência, ela vem sim no material, tá bom? Vem no caderno 1. Caso você não tenha mais, não tem problema, você pode providenciar uma outra rosa dos ventos na internet. E aí também com a minha dica que eu vou colocar aqui no vídeo, dá pra você responder, ok? Então, vamos voltar aqui pra imagem, certo? E aí eu vou explicando a questão pra vocês. Então, olha só, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, você deve colocar a transparência lá na casa grande, lá pertinho da casa grande, para que você possa identificar a localização dos outros itens lá da imagem. Então, ó, com relação à casa grande, a floresta está localizada onde? Então, observem aí essa rosa dos ventos, gente. A gente pode observar que a floresta está entre as direções leste, noroeste e norte. Agora, vamos observar o canavial, vejam aí. Esse do canavial pode até confundir um pouquinho você, porque imediatamente você pode pensar que é oeste. Porém, para responder essa questão aí, você precisa observar. Você terá que perceber
que essa imagem aí, ela tem um caráter tridimensional, né? Por mais que ela esteja em 2D apenas aí pra você, mas você tem que imaginar, e se fosse tridimensional, né? Como na maquete, por exemplo. Então, você vai perceber que, tridimensionalmente falando, a Casa Grande, ela está mais ao fundo, não é? E, portanto, o canavial está ao norte. E, portanto, o canavial está em direção norte e noroeste. Observe bem, né? Veja também o tamanho das pessoas e a presença da igreja na mesma linha da Casa Grande. Então, a gente consegue perceber a dimensão de um objeto apenas observando o tamanho, ok? Já a capela, gente, observem aí a Rosa dos Ventos. Ela está localizada a norte, né? Na região norte. E o rio, né, por fim, está localizado no sentido leste e oeste. Agora, lá na letra B, pede para você observar a senzala, né? Coloque a Rosa dos Ventos sobre a senzala, que é a moradia dos escravos. E com relação a ela, em que direção cardial está a capela? Então, com relação à senzala, onde que a capela está? A gente já sabe que com relação à Casa Grande, a capela está no norte. Porém, em relação à senzala, a capela localiza-se a nordeste. Essa questão aí da localização das propriedades, né, lá da fazenda, ela é ótima para quando você for confeccionar a sua maquete, porque você vai saber mais ou menos, né, então, onde deve ficar cada coisa, onde fica melhor, e aí você pode até utilizar essa imagem como base. Eu recebi algumas atividades já de maquetes de alguns alunos que fizeram a produção da maquete antes da data, gente, mas eu recebi umas duas, se não me engano. E eu vi que utilizaram muita criatividade. Só que tinha que ter esperado as minhas instruções. Mas quem já fez, não tem problema, eu recebi. E até gostei muito da proatividade, viu? Muito bem. Mas é bom sempre você ter aguardar para fazer as coisas no momento certo, para você entender melhor como que vai ser. Mas, de qualquer maneira, parabéns para quem já fez. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!